Você tem a sensação de que o Brasil está virando de cabeça para baixo? De que algo muito errado está acontecendo, mas que ninguém tem coragem de falar? Pois é, eu vou falar. E não é teoria da conspiração. É história, e uma história bem recente. É o retrato de um sistema apavorado com medo de um homem, com medo de uma ideia, com medo de perder o controle. Hoje você vai entender como o Brasil chegou até aqui e por que só existe um jeito de mudar tudo isso. Se prepare, porque o que eu vou dizer aqui pode te acordar de vez. O que está acontecendo hoje no Brasil? Não é por acaso. Não é confusão, não é incompetência, é medo, pavor. O sistema está apavorado. Com o quê? Com quem? Com uma ideia. Uma ideia que virou um movimento, que virou voz, que virou multidão. Essa ideia tem nome: Jair Messias Bolsonaro. Não o homem em si, mas tudo que ele representa. E o sistema, ele sabe disso. Por isso, persegue. Por isso, censura. Por isso, prende, cala e destrói. E destrói muitas reputações. Porque, no fundo, o sistema não quer competir. O sistema quer sobreviver. E para isso está disposto a tudo. Inclusive, acabar com a própria democracia. Vamos agora à gênese desse colapso todo. Muita gente acha que tudo começou em 2018, quando Bolsonaro foi eleito. Mas não. A história começa antes, muito antes. Vínhamos do mensalão, vínhamos do petrolão, vínhamos de um projeto autoritário disfarçado de inclusão, que aparelhou tudo. A imprensa, universidades, escolas, cultura, justiça. Até que o povo foi às ruas. Em 2013, em 15, em 16, e o sistema sentiu. Eles estão acordando. E então veio o impeachment da Dilma. Dilma caiu. Mas não caiu tudo com ela. O sistema ficou. O sistema aprendeu. Aprendeu que o judiciário seria sua última trincheira. Então o STF virou ator político. O Congresso, um coadjuvante submisso. E o povo? O povo era visto como um problema, um grande problema. Até que surge ele. O surgimento de um mito. Bolsonaro, um deputado de baixo clero, polêmico, incômodo, autêntico, incorruptível, um homem de família, queiram vocês ou não. De repente, aquele que nunca foi levado a sério, passa a ser levado a sério. E a sério demais. Por que Bolsonaro catalisou o grito contido? A revolta reprimida, o cansaço e a esperança de um país diferente. O povo queria a disruptura. Queria quebrar o jogo. Queria alguém que não jogasse pelas regras podres de Brasília. E ele apareceu. E ganhou. Mas ali começou. Ali começou toda a guerra. O sistema tremeu. Bolsonaro não era para vencer. Tentaram matá-lo, tentaram calá-lo, mas ele venceu. E venceu apesar do sistema. Apesar da máquina, apesar da mídia. E mesmo depois de eleito, ele não foi deixado governar. Brumadinho, crise hídrica, pandemia, tudo nas costas de um governo que ainda assim entregou. Em 4 anos ele mostrou que dá para fazer diferente. Que o Brasil pode funcionar. Que é possível quebrar o ciclo. E aí o sistema entrou em desespero. Calma lá. O verdadeiro golpe se estabelece. O golpe não foi em 8 de janeiro. O golpe começou quando libertaram Lula. Um condenado, um criminoso, um homem rejeitado nas urnas e nas ruas. Mas que era o único.
Nome capaz de tentar frear Bolsonaro. E então o sistema moveu tudo. STF, imprensa, artistas, intelectuais, universidades, todos em um uníssono. E Lula volta e vence, com o dedo do sistema na urna. Com censura, perseguição, cassações e silenciamento. E Bolsonaro, tornado inelegível, calado, mas não derrotado. A nova ditadura. O que vivemos hoje no Brasil é uma ditadura. Não de farda, mas sim de toga. A ditadura do judiciário, a pior de todas, porque é aquela que prende sem provas, que censura sem lei, que cala a verdade em nome do bem. E o Congresso? O Congresso, covarde, cúmplice, silencioso. A imprensa, vendida, submissa, conivente. O povo, manipulado, silenciado, mas ainda acordado, ainda com esperança. O ponto de inflexão. Jair Bolsonaro é, sim, o maior ponto de inflexão da história recente do Brasil. Não porque seja perfeito, pelo contrário, mas porque ele foi real. Porque ele assustou o sistema. Porque ele mostrou que é possível. E se algum dia houver mudança de verdade? Se um dia o Brasil reencontrar seu rumo, esse dia, sem dúvida, começou com um homem chamado Jair Messias Bolsonaro. Queiram ou não, goste-se ou não, isso é um fato. E a história vai registrar. O que vem agora? E o que vem agora? Bom, agora tentam uma nova manobra, um terceiro nome, um plano C. Tentam emplacar alguém que não assuste, que pareça novidade, mas que seja obediente ao sistema. O Brasil está sendo mantido em cativeiro, refém da chantagem, do medo e da omissão. Mas existe uma saída. Ainda existe uma arma. E ela está nas mãos do povo. A única saída. O povo. Se o povo cruzar os braços, se o povo simplesmente parar, não comprar, não votar, não cooperar, o sistema implode. E o sistema precisa implodir. Porque só dos escombros de um velho sistema poderá nascer um Brasil novo. Um Brasil livre. Um Brasil de verdade. O Brasil só será livre quando seus algozes forem responsabilizados. Como homens como Alexandre de Moraes e seus cúmplices responderem pelo que fizeram, pelo mal que causaram, pela dor que geraram e até pelos mortos que deixaram pelo caminho. A justiça só será justiça quando for cega de verdade e não uma máscara de vingança. Encerramento. Eu vou encerrar agora para dizer para vocês o seguinte: o Brasil não pode esquecer o que estamos vivendo hoje. Tem método, tem plano, teve engenharia social e institucional. Mas também teve reação, teve coragem. Teve um homem que disse não. E milhões que disseram sim com ele. Que essa chama não se apague. Que essa memória não seja apagada. E que se for preciso implodir tudo, para ver a luz, que venha a implosão. Só há um futuro para o Brasil. Um futuro onde a verdade vença o medo. Seja de fato, onde o povo seja de fato dono do poder. Bom, desculpe esse vídeo um pouco mais longo, mas era isso que eu queria deixar como mensagem para vocês. Porque eu não sei se daqui a pouco eu poderia fazer um vídeo a esse no Brasil. Um grande abraço, sintam-se todos beijados no coração e até a próxima, se deixarem.